Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito Responde da TV Justiça. Depois de toda essa semana que nós passamos discutindo sobre direito bancário, nós vamos encerrar esse trabalho ouvindo e respondendo algumas perguntas que vão ser feitas durante esse programa pelos nossos colegas que estão aqui, os alunos de Direito. Aqui nós temos o Wesley, a Flávia e o Lucas. Tá? Então, eles vão interagir com a gente, trazendo algumas perguntas que eles têm sobre o tema, né? Então, vamos começar com o Wesley. Wesley, qual a sua dúvida? O juros sobre juros poderia caracterizar uma prática abusiva dos bancos? Os juros sobre juros, a gente viu no decorrer do curso que se trata, o nome que se deu, né, o nome jurídico que se usa é o anatocismo, né? Então, a cobrança de juros sobre juros, a gente viu que houve uma proibição da lei da usura com relação à sua cobrança, mas que essa proibição ela foi alterada com relação à questão da medida provisória 2170, né? E também, logo depois, a cédula de crédito bancário. E, enfim, outras cédulas, outros títulos de crédito que foram criados depois também foram permitindo a capitalização, a cobrança de juros sobre juros. Finalmente, aquele entendimento, vale lembrar aquele entendimento do STJ, no sentido de dizer que os juros sobre juros, eles podem ser cobrados desde que pactuados entre as partes, né? No que tange o artigo 192, parágrafo 3º da Constituição Federal, pode-se afirmar que este dispositivo é dotado de eficácia plena? Isso aí foi um tema que nós discutimos. O artigo 192, ele sofreu uma alteração com a emenda constitucional número 40 de 2003. Então, a emenda constitucional tirou do ordenamento jurídico tudo que não era o caput do artigo 192. E com essa retirada, a limitação de 12% dos juros deixou de existir. Mas mesmo antes disso, o STF já tinha se pronunciado no sentido de que essa regulação dos juros, essa limitação dos juros, ela dependia da edição da lei complementar prevista no caput do artigo 192. Como a gente viu durante o curso, o artigo 192 foi alterado, essa previsão de limitação dos juros ela foi tirada do sistema normativo, ou seja, foi tirada da Constituição, e onde havia previsão de uma única lei complementar para regular o sistema financeiro, nós já vimos que por uma questão política, né, de você poder juntar todos os interesses em uma única lei complementar e fazer com que essa lei complementar seja aprovada, ela foi, essa estrutura foi enfraquecida, quer dizer, se viu que era impossível você criar uma única lei complementar para regular todo o sistema financeiro e se preferiu por partir. Então, hoje restou apenas o caput do artigo 192, com a alteração do que se previa uma lei complementar, você passou a ter leis complementares. Então, voltando à sua pergunta, mesmo quando ainda existia a limitação de juros, o Supremo Tribunal Federal já tinha entendido que era necessária a edição da lei complementar, que não havia a eficácia plena quando da própria Constituição, né, quando ela foi promulgada. O juiz pode, de ofício, conhecer da abusividade das cláusulas referentes ao contrato bancário? Isso aí é uma questão que vinha ocorrendo, né? Os juízes realmente eles tinham essa prerrogativa, mas recentemente, né, o STJ entendeu por bem que não cabia mais
esse tipo de posicionamento. Então, para reconhecer essa abusividade, ela tem que vir, ela tem que ser questionada, né? Tem que fazer parte da petição. Então, os contratos bancários, para que sofram algum tipo de intervenção, isso não pode ocorrer de ofício, né? Isso tem que ser resultado de um pedido, né? Professor, os empréstimos bancários podem ser condicionados à venda de outros serviços, como, por exemplo, o seguro de vida, ou se caracteriza mais uma prática abusiva dos bancos? Wesley, essa prática, né, de você condicionar, ela não foi no curso. Nós não descemos em todas as práticas abusivas. Nós tratamos basicamente da questão do princípio da boa-fé objetiva, que é o princípio da lealdade, né, que os fornecedores têm que ter com os consumidores, de modo que haja uma harmonização dos interesses dos fornecedores com os interesses dos consumidores. Então, quando o fornecedor vai entregar um produto, ele tem que ter o cuidado de observar se aquele, dentre os seus produtos, é o que mais se adequa ao consumidor. Então, esse foi o foco principal que a gente deu na aula que tratou desse tema. Essa sua pergunta, ela está dentro do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que são as práticas abusivas. E essa prática abusiva que você mencionou, que realmente é uma prática abusiva, ela é chamada no mercado de consumo de venda casada. Então, você atrelar a venda de um produto a um outro produto ou a um determinado quantitativo sem uma justificação, sem uma motivação para atrelar aquele quantitativo. Um exemplo até jocoso seria assim: eu não posso, quando eu vendo um par de sapatos, eu tenho um motivo para vender um par de sapatos. Eu não vou vender um sapato e depois o outro. Então, eu só vendo os dois. Por quê? Porque tem uma justificativa para eu fazer isso. No caso aí eu estou dando o exemplo do quantitativo. No caso da operação de crédito, está atrelada à venda de um outro produto, como às vezes seguros, como títulos de capitalização, aplicações financeiras, quaisquer que sejam, essa atitude, ela caracteriza claramente o que é chamado de venda casada, está no artigo 39 e ela é uma prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Professor, já que você falou da boa-fé objetiva, eu quero saber se a capitalização de juros, que é uma cláusula expressa em contratos bancários, ao expressar essa cláusula, as instituições bancárias, elas violam essa boa-fé objetiva? Bom, como eu estava falando, Flávia, a questão da boa-fé objetiva, ela consiste em você ofertar o produto adequado para o cliente, não é isso? Nesse caso, o que a gente está discutindo é a forma de cobrança dos juros, como esses juros seriam cobrados. Então, primeiro, é importante, na realidade, é obrigatório, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista jurisprudencial, que conste do contrato a forma de cobrança desses juros. Se eles serão capitalizados, qual o período de capitalização. Então, o acordo de que conste a forma de capitalização, né, se eles serão capitalizados ou se eles serão juros simples, é importante que ela, aliás, vamos dizer assim, é indispensável, é imprescindível que ela conste do contrato. Por outro lado, a questão da boa-fé objetiva, aí, ela não se aplicaria diretamente, porque é uma prática, digamos assim, comum do sistema financeiro. Tanto na remuneração, ele remunera na forma de juros capitalizados, quanto nas operações de crédito. Então, uma vez que você está com isso atuando nos dois lados, eu não diria que seria uma falta de boa-fé objetiva você
pactuar ou contratar juros capitalizados, tá certo? Simplesmente é uma decisão da instituição financeira de ter aquela prática de juros e dentro da carteira de produtos que ele tem, oferecer esse produto que tem vamos dizer assim, oferecer o crédito com as taxas de juros sendo calculadas em cima delas mesmas, a chamada capitalização de juros. Eu quero saber se há um limite para a aplicação de juros. Bom, Lucas, essa sua pergunta, ela nos remete também à última aula do curso, né? Que é a questão da limitação, que é a questão da usura, né? E nós vimos na última aula que a usura, existe a lei, mas que há uma série de liberdades com relação a essa limitação. A primeira foi o fim dessa limitação imposta lá na Constituição. Então, isso já tirou a emenda 40 de 2003, excluiu essa limitação dos 12%, e ao excluir, ela liberou as instituições financeiras a cobrar. A gente viu a súmula do STF que diz que a limitação da lei de usura não se aplica ao sistema financeiro, às instituições financeiras. A gente viu a súmula do STJ que diz que a limitação dos juros não se aplica às empresas administradoras de cartão. Então, com base nisso, a gente vê que não há limite à cobrança de juros. O que há é a possibilidade de discussão desses juros se eles forem considerados abusivos. Então, nós vamos fazer uma pausa agora para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do Saber Direito Responde. E agora nós vamos continuar com as perguntas, lembrando que o Saber Direito Responde está encerrando com esse curso que a gente deu nessa última semana, que foi sobre direito bancário. E nós estamos aqui com o Lucas, a Flávia e o Wesley fazendo perguntas sobre a matéria. Vamos voltar então com o Lucas. Por favor, Lucas, sua pergunta. Em quais hipóteses que pode ser cobrado a tarifa de segunda via de cartões de crédito ou de débito? O que a gente viu no momento que a gente foi tratar das tarifas bancárias é o seguinte, que o primeiro cartão de crédito você tem que pagar, a menos que você consiga uma isenção de anuidade, essa coisa toda, você tem que pagar a anuidade. A gente, na realidade, não tratou dos cartões de crédito, a gente não tratou das tarifas de cartão de crédito no curso de Direito Bancário. A gente tratou das tarifas dos cartões de débito. Então, o cartão de débito, ele é isento, o primeiro cartão. No cartão de crédito, ele teria a primeira anuidade, teria a anuidade, lhe daria direito a um cartão de crédito. O que existe é o seguinte, no caso do cartão de débito, que é aquele que você usa só para movimentar a conta, para fazer pagamentos, essa coisa toda, você só paga anuidade se você perder esse cartão, né? Se você danificar, enfim, se você inutilizar o cartão por um problema seu, né? Por outro lado, se a instituição financeira ela resolver mudar a marca do cartão, resolver botar uma outra funcionalidade no cartão, aí ela não pode cobrar. Da mesma forma, se você paga pela anuidade do cartão de crédito, recebe seu cartão e a instituição financeira resolve mudar o desenho, trocar um componente do cartão, um chip que esteja lá no cartão, se ela quer fazer essa alteração, isso é responsabilidade dela e ela não pode cobrar por essa alteração no prazo que estiver de validade em função da anuidade que você paga. Ok? Você falou que não existe limite para cobrança de taxa de juros. Então, quer dizer que acabou os crimes que configuram a usura?
Bom, foi ótimo você fazer essa pergunta, porque na realidade, quando eu falei que não se aplicava, não havia limitação de juros, Fábio, o que eu estava dizendo é o seguinte: essa limitação, a lei da usura, ela não se aplica ao sistema financeiro. Embora na aula eu tenha enfatizado isso em algum momento, que a lei de usura se aplicava a todas as pessoas, mas não ao sistema financeiro e não às administradoras de cartão. Então, resta lembrar, né, foi muito bom você ter trazido agora, porque aqui no Saber Direito Responde, eu pulei essa parte, eu omiti essa parte, e com essa sua pergunta a gente deixa bem claro. A questão do crime de usura, ele continua a existir e continua a existir para quem? Para quem não é instituição financeira. Então, para quem não é instituição financeira, que é uma questão até bastante discutível, né? Quer dizer, faz sentido você ter uma aplicação de lei de usura para quem não é instituição financeira e a não aplicação para quem é, por que não tira-se essa questão de limitação de taxa de juros para todo mundo? Não faz sentido você aplicar para uns, essa é a minha opinião, não faz sentido você aplicar para uns e não aplicar para outros. Para estabelecer um relacionamento bancário, as pessoas devem comprovar o seu domicílio. Qual o motivo disso? Essa pergunta do Wesley me lembra, na verdade nos lembra, né, para você que assistiu o curso inteiro, aquela questão do conheça o seu cliente, né? Por sinal, se você não assistiu, vá na internet e assista. Essa ideia, esse conceito de conheça o seu cliente, ele é muito importante para evitar que haja a lavagem de dinheiro. E aí, quando nós conversamos sobre a abertura de contas, eu lembrei ao telespectador o seguinte, que você tinha dois tipos de contas correntes que possibilitavam a lavagem de dinheiro. Seriam as contas fantasmas e as contas laranja. Sendo as contas fantasmas aquelas de pessoas inexistentes, né? Ou com documentação falsa. E as contas laranjas, aquelas de pessoas existentes, mas sem capacidade financeira para manter uma conta com um determinado volume de recursos. Então, a necessidade de apresentar documentos de domicílio, ela está no combate à lavagem de dinheiro. Por que as tarifas de cadastro variam tanto entre os bancos? É lícito isso? Bom, a tarifa de cadastro, ela é permitida, na realidade, é a tarifa de cadastro para início de relacionamento. Ela é permitida na resolução 3919, né, que é a resolução do Conselho Monetário Nacional, que trata de tarifas. Então, essa resolução, ela permite que haja a cobrança de tarifa de cadastro. Então, ela é lícita, essa cobrança. Agora, por que varia? Foi até um tema que a gente comentou na aula, é bom você tocar para a gente reforçar aqui. Varia por conta da especialização da instituição financeira. Se a instituição financeira tem como objetivo abrir contas, ela vai cobrar uma tarifa de cadastro baixinha, né? Ou até isentar a cobrança da tarifa de cadastro. Se a necessidade do cliente é por crédito e ele tem, por exemplo, eu até citei aqui o caso dos automóveis, se ele precisa daquela operação de crédito, ele está mais disposto a pagar uma tarifa maior, razão pela qual, quando quem cobra a tarifa é a instituição financeira que financia automóveis, eles cobram um valor de algo em torno, varia em algo em torno de R$600 a R$1.200 e tal, nessa faixa, para quem vai financiar um automóvel. Então, se você parar realmente para pensar, foi até um tema que eu discuti em detalhes lá, o que acontece? Essa tarifa, de certo modo, a prática é a mesma. Quer dizer, que é fazer pesquisa em banco de dados para avaliar se aquele cliente tem ou não capacidade financeira para pagar
para pagar o empréstimo e tal, ou para ter conta, né? O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu a responsabilidade objetiva dos fornecedores nos seus artigos 12, 13 e 14, pelos danos advindos dos efeitos dos seus produtos e serviços. Quando o correntista tem o cartão de crédito clonado, ele é amparado por esse dispositivo? Na realidade, essa questão eu acho que as instituições financeiras elas estão cada vez mais preparadas para lidar com isso. E ainda que elas sofram constantemente ataques, né, de indivíduos que né, transitam aí por pela tecnologia da informação, roubando senhas, roubando informações sensíveis, as instituições financeiras elas estão aptas a lidar com isso, estão aptas a se protegerem e, em ocorrendo um fato dessa natureza, a instituição financeira arca com essa responsabilidade. Em geral, é o que tem sido verificado, né? Não sendo, cabe ao consumidor reclamar realmente e vai ter o seu direito garantido e o seu prejuízo sanado, né, se a instituição financeira não sair na frente reparando esse dano causado. O que seria o custo efetivo total, o chamado CET? Bom, o custo efetivo total é uma informação que as instituições financeiras devem fornecer antes do cliente contratar. É muito importante isso, é um tema muito importante, infelizmente a gente não pôde tratar, eu não tratei no curso, mas o custo efetivo total é uma informação que diz para o cliente qual seria, em termos de percentuais, a despesa que ele teria em contratar aquela operação de crédito, certo? Então, é com essa informação que ele vai poder comparar diversos fornecedores de crédito. Então, suponha que ele esteja numa loja e queira, por exemplo, ele esteja comprando carro e que ele queira comparar a taxa que está sendo oferecida ali. Muito bem. Numa, ele vai ter uma taxa com uma determinada tarifa de cadastro. No outro, ele vai ter outra taxa com outra tarifa de cadastro. Então, o que vai acontecer? Fica muito difícil para ele sair fazendo conta. O que ele precisa? Ele precisa pedir à instituição financeira que está oferecendo ali para entregar para ele o CET, para dizer qual é o CET daquela operação, e em outra instituição financeira, levando aqueles dados, mostrar e dizer qual é o CET da sua operação. O CET que for mais barato é o melhor para ele, tá? Em termos de operação. O CET não adianta para você que estiver depois de você comprar, depois de você contratar. Ele só tem alguma utilidade antes, porque vai ser quando você vai poder fazer a comparação, ok? Então, sempre peça o CET antes de fazer a operação e não peça de uma instituição financeira só, peça de várias para que você possa fazer a comparação e encontrar a operação de crédito que é a mais barata. Lembrando que, se puder evitar realizar operações de crédito, é o conselho que eu posso dar, que não é um conselho jurídico, é um conselho de finanças, mas que, de certo modo, acaba favorecendo, né? Quer dizer, favorecendo um comportamento mais, vamos dizer assim, economicamente mais favorável para você. Bom, com isso, eu quero agradecer ao Wesley, agradecer à Flávia, agradecer ao Lucas por participarem do programa, por trazerem essas perguntas que ajudaram a deixar essa matéria um pouquinho mais palatável, aí, mas, além de um pouco mais clara também para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer a você pela sua audiência e espero contar com você em outro curso e nos outros programas do Saber Direito que virão por aí. Grande abraço. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.